Se você tem o mínimo de vivência cristã, já leu a Bíblia, já participou de alguma classe da escola bíblica dominical, enfim, se você tem alguma experiência com a Bíblia Sagrada, você certamente já ouviu essa passagem lá do rei Ezequias, doente, e o profeta Isaías indo até ele, falando para ele que ele morreria, e Ezequias ora a Deus, chora, e aí Isaías volta, recebe uma outra ordem de Deus avisando que Ezequias viveria por conta de sua oração. E aí, mas eu acredito que você nunca parou para analisar esse texto bíblico da maneira como Deus me mostrou nos últimos dias. Quero que você reflita comigo aqui no texto de Isaías capítulo 38, Isaías 38, versículos 1 a 8, que é o trecho que fala do rei Ezequias recebendo a notícia que morreria, depois Deus mudando a sentença. Olha o que diz o texto. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e defender esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio da casa. Assim retrocedeu o sol aos 10 graus que já tinha declinado. Então o que aconteceu aqui? Deus não somente ouviu a oração de Ezequias, como também garantiu a ele que ele viveria mais 15 anos. E como prova disso, como prova de que a promessa seria cumprida, Deus fez retroceder o relógio da casa, ou seja, Deus fez com que o tempo voltasse. Foi a única passagem da Bíblia em que houve uma viagem no tempo, para o passado, no caso, no caso, o tempo voltou 5 graus. Eu não sei exatamente como é isso em horas, mas acredito que tenha sido o Sol, né, se movimentou para o contrário. Então houve uma volta no tempo. Então eu creio que isso também afetou de uma certa forma o calendário gregoriano, que é o calendário atual, além daquele texto lá de Moisés parando o Sol e a Lua. Também teve esse evento aqui que foi a intervenção de Deus na passagem do tempo. O segundo texto da Bíblia que mostra a intervenção de Deus, inclusive na passagem do tempo, fazendo com que o tempo voltasse, que deve ter 10 graus, deve ter sido algumas horas que o tempo voltou. Então, mas por que Deus deu a Ezequias a oportunidade de viver mais tempo? Porque a ordem, porque a enfermidade de Ezequias era para matá-lo. Então, por isso que Isaías foi até ele dizendo: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porque Ezequias era um rei justo, era um rei temente a Deus, tanto que Deus livrou Ezequias e todo o povo de Judá, Jerusalém, inclusive a capital do reino de Judá, das mãos de Senaqueribe, enviando um anjo para destruir todo o exército e fazendo com que Senaqueribe fosse morto lá na terra dele, Nínive no caso, fosse morto pelos seus próprios filhos, por ter afrontado a Deus. E só que Ezequias, ele tinha um filho chamado Manassés. É claro que ele teve vários filhos, né? Porque era costume dos reis da época, como eles tinham assuntos do reino para tratar, alianças e tudo mais, eles não tinham tempo de cuidar dos próprios filhos, porque eles tinham muitos filhos. E era costume também o rei ter várias esposas, concubinas, enfim. Então Manassés era um desses filhos. E Manassés, Deus já sabia que Manassés seria um rei corrupto, seria um rei o pior rei da história do reino de Judá, que inclusive decretaria sentença contra Jerusalém,
contra o reino de Judá como um todo, como já tinha decretado contra Samaria, o reino de Israel. Mas Ezequias teria, antes de morrer, teria a oportunidade de consertar a família dele, de colocar a família dele em ordem, inclusive a educação de Manassés, para que Manassés não se desviasse, não viesse a se tornar um rei ímpio. E aí Ezequias orou, porque Ezequias era temente a Deus, Ezequias era um rei que não adorava outros ídolos, era um rei que realmente que servia a Deus de verdade, assim como Davi, seu antecessor. Tanto que Deus teve misericórdia dele, fez Isaías voltar. Isaías já estava indo embora, fez Isaías voltar para mudar a sentença e dizer que acrescentaria 15 anos à vida de Ezequias. Mas por que esses 15 anos? Justamente para Ezequias colocar a família dele em ordem, para que a família dele se voltasse para Deus e houvesse uma oportunidade da família de Ezequias, inclusive seus descendentes, Manassés, no caso, o que seria o sucessor dele, para manter-se fiel a Deus, afastando-se dos ídolos, afastando-se da impiedade. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Deus acrescentou 15 anos da vida de Ezequias. O que ele fez? Logo depois, vieram os embaixadores de Babilônia. Se você continuar lendo o texto de Isaías, se não me engano lá, não lembro se é segundo Reis, segundo Crônicas, mas está registrado lá também. Vieram os embaixadores da Babilônia a Jerusalém e Ezequias mostrou tudo, todos os tesouros, praticamente tudo, não escondeu nada. E fez isso por vaidade. E Isaías alertou Ezequias dessa falha, né, desse erro, que foi um pecado que Ezequias cometeu por vaidade, orgulho, soberba, não sei, luxúria, exibicionismo, ostentação. E por isso que a ostentação é um pecado terrível que devemos evitar, que nos leva para a ruína, para a destruição. E por conta disso, mas por causa da fidelidade de Deus, a promessa que tinha feito, inclusive mandando retroceder 10 graus o relógio da casa, Ezequias, em seus dias Ezequias não sofreu nenhuma punição, o reino de Judá, Jerusalém, não permaneceu em paz, mas quando veio Manassés, olha o que aconteceu. Está aqui no texto de 2 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 9. Logo que Ezequias morreu, Manassés assumiu o trono. Olha o que diz o texto. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Imagine 55 anos. Disso que eu relataria aqui agora. E fez, no caso, Manassés, o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões. Ou seja, ele foi pior até que os cananeus, que os cananitas, que tinham sido expulsos no tempo de Josué. Mas vamos prosseguindo. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como fizera Acabe, um dos piores reis de Israel, acho que o pior talvez, rei de Israel, marido de Jezabel, né? Vocês conhecem bem a história. E se inclinou diante de todo o exército dos céus, no caso de deuses, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, na qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os lados da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito, na casa de que o Senhor dissera a Davi e Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não mais farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado aos seus pais, contanto que somente tinham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei de Moisés, que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tem destruído diante dos filhos de Israel. Então Manassés foi um rei ímpio. Eu creio que, eu não sei exatamente se foi por omissão de Ezequias, se foi porque Ezequias não teve tempo de analisar como Manassés era educado, ou se foi porque Manassés se corrompeu por ter se casado com uma mulher pagã, enfim. Mas é bem provável que Ezequias tenha sido um tanto relapso, um tanto omisso com relação à educação de seus filhos.
Só que temos que analisar o seguinte. Existem dois casos, existem dois pontos que tem que considerar. Quando o pai peca, o filho não pode ser punido pelo pecado do seu pai. Nem o contrário, quando o filho peca, o pai não pode ser punido pelo pecado do seu filho. Apesar do pai ser responsável pelo filho, inclusive a legislação brasileira, a legislação de outros países, pune os pais de menores infratores, porque consideram os pais responsáveis, corresponsáveis pela situação do filho. Mas com relação ao pecado, olha o que diz aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Aí é Deus falando ao profeta Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isso com relação ao pecado. Só que tem que considerar uma coisa. Existe outro ponto que tem que considerar: as consequências do pecado. Por mais que o pai se arrependa, igual aconteceu com Davi. Davi adulterou com Batseba, Davi mandou matar Urias, só que mesmo com o arrependimento de Davi, mesmo que Davi tenha abençoado, no caso o segundo filho de Davi com Batseba, que foi Salomão, ponto dele tornar-se rei, sucessor de Davi, mesmo assim Deus fez com que a família inteira de Davi, exceto Salomão obviamente, sofresse as consequências do pecado de Davi. Então Davi pode até ter sido um excelente rei, o melhor rei da história de Israel, um dos melhores, mas foi um péssimo pai. E as consequências disso acabaram passando para os seus sucessores, porque quando aconteceu, né, o pecado de Davi com Batseba, Davi se tornou um rei assim mais um tanto desligado de assuntos familiares. Ele era muito preocupado com os assuntos do reino, mas desligado de respeito à família. Acredito que o mesmo tenha acontecido com Ezequias, a ponto dele não prestar atenção na educação de Manassés e Manassés ter se tornado o pior rei da história de Judá. Aí se você for lá na continuação do texto, Manassés é preso, não lembro se é da Babilônia, sei que ocorre uma invasão, Manassés é levado preso, e aí na prisão Manassés se arrepende, aí no fim acaba se reconciliando com Deus, mas o estrago já tinha sido feito, tanto que Josias vem, sucessor, Josias chega para colocar a casa em ordem, mas já era tarde, a sentença contra Israel contra Judá já estava decretada, Jerusalém seria destruída, enfim, não tinha como mais voltar atrás por conta do pecado de Manassés. Então, por mais que o pai ou uma mãe se arrependa do seu pecado, as consequências acabam vindo. Não como uma espécie de maldição, porque toda maldição é quebrada a partir do momento que a pessoa se rende a Jesus Cristo, ora, pede a Deus, mas as consequências sempre acabam vindo. Então é preciso amenizar essas consequências por meio da busca a Deus, por meio da reparação do erro. E o próprio apóstolo Paulo, na primeira carta ao Timóteo, capítulo 5, versículo 8, alerta o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Aqui fala a respeito do pai que realmente não, ainda que diga temer a Deus, não tem o devido cuidado sobre seus filhos. Acaba vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade. Então se o pai ele educa seus filhos e os seus filhos acabam se desviando por influência de terceiros, os pais não conseguem, apesar de toda a educação que os pais dão aos filhos, apesar de todo o cuidado, os pais não conseguem evitar que o filho se desvie por conta de influência de amigos. Aí Deus conhece a realidade de cada um, Deus sabe do coração de cada um. Os pais não sofrerão as consequências, obviamente, não serão punidos pelo seu pecado, mas o filho rebelde, ou a filha, não sei, acabará sofrendo as consequências do seu próprio pecado. E para finalizar, essa importante mensagem para os pais, para os filhos, nesses tempos de pandemia, de quarentena, de coronavírus, em que as pessoas estão mais dentro de casa, os pais estão mais em contato com seus filhos com seus pais, é importante que haja uma preocupação maior na educação religiosa dos filhos, na educação
em manter os filhos no caminho, como as igrejas ainda não estão funcionando, não estão se reunindo, a escola bíblica dominical está ocorrendo em casa, os cultos domésticos estão voltando, é preciso trazer de volta o hábito do culto doméstico para que os pais e os filhos se mantenham cada vez mais próximos de si, entre si e principalmente de Deus. Que haja mais diálogo entre pais e filhos, que haja mais vida devocional, que os pais ensinem seus filhos a orar, a ler a Bíblia, a buscar mais a Deus, estejam abertos ao diálogo. Se o filho estiver precisando de ajuda, não recuse. Se você pai ou mãe, se o seu filho ou sua filha estiver precisando de ajuda, não se recuse a ouvi-lo ou ouvi-la. Ouça o seu desabafo, dê conselhos coerentes que tenham a ver com a palavra de Deus. E é por isso que eu quero finalizar com esse texto. É um texto curto, mas que fala muito aos corações tanto dos pais quanto dos filhos, que é o da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, realmente é preciso ter doutrina, é preciso ter ensinamento, é preciso que os pais colaborem para que os filhos permaneçam no caminho. Tomem muito cuidado, porque o mundo à volta... É claro que agora tem essas lives de música secular, lives disso, lives daquilo, as redes sociais, com às vezes vídeos sensuais, vídeos com conteúdo agressivo, com conteúdo ofensivo, com conteúdo chulo, e fotos também. Enfim, tem que tomar muito cuidado com o que seu filho ou sua filha anda vendo na internet, anda compartilhando, anda assistindo. Então que possa haver uma devoção, que possa haver um cuidado em manter-se firme na rocha, firme na palavra de Deus, para que não venha se desviar. E se Deus quiser, quando tudo isso acabar, nós pudermos voltar para nossas igrejas, voltar no contato das pessoas que estão à nossa volta, possamos manter nossa comunhão com Deus e ser cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo, por meio dos cânticos, dos hinos, da leitura da Bíblia, enfim, de tudo. Então que se esse vídeo fez diferença na sua vida, se esse vídeo impactou seu coração, curta, compartilhe, são os favoritos, que eu sou no meu canal, que Deus abençoe, e até de repente, se quiser.